Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre recrutamento, interno ou externo, qual a melhor opção. Convidámos 2 marcas premiadas no prémio 5 Estrelas, vencedoras nesta categoria e que vão responder a todas as nossas questões. Já tenho comigo em estúdio os meus convidados. Antes disso, já que aqui estão, subscrevam o canal, ativem notificações, deixem os vossos likes, feedback, perguntas, tudo o que quiserem saber. Estamos sempre dispostos para vos ouvir e muito importante, partilhem os nossos conteúdos. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio os nossos convidados, Ana Fernandes, da Zoom. Olá, Ana. Olá, Sofia. Muito bem-vinda. Obrigada. E o Ricardo Mariano, da Timing. Olá, Ricardo, muito bem-vindo. Muitos parabéns pelos vossos prémios 5 estrelas. Estou muito feliz de estar aqui hoje convosco e agradeço o vosso tempo. E estou muito feliz também porque vamos falar de um tema que eu gosto particularmente e ao qual estou ligada há muitos anos, recrutamento. Então, tenho aqui várias perguntas para vos colocar, muitas mesmo, aliás, mais até aquelas que tinha aqui no guião, fui acrescentando aqui umas notas. Quando falamos de recrutamento, o que é mais recomendado? E aqui cada um, em relação à sua marca, o que é que acham mais recomendável? O recrutamento interno, um recrutamento externo? Quando se fala de frustração, onde é que apanhamos mais frustração? Quando fazemos recrutamento interno, externo? Nós temos que fazer os dois. Na Zoom nós temos que fazer os dois. Até porque estamos em franco crescimento e, portanto, é impensável só usar o recrutamento interno, ou seja, fazer evolução de pessoas dentro da Zoom, implicaria não crescermos na quantidade de pessoas que estão a trabalhar connosco. E isto é um fator muito relevante para nós. Portanto, nós recorremos também ao recrutamento externo. Ao nível da frustração, a verdade é que não podemos dizer com certeza qual é que gera mais frustração. Na ótica das empresas, as pessoas vão-se adaptando às posições que ocupam naquele momento, vão-se adaptando às funções ou não, mesmo quando já estão dentro da empresa. Portanto, o recrutamento interno ou o recrutamento externo têm vantagens e desvantagens os dois. E geram frustrações os dois, mas também geram muitas alegrias. Exatamente. Começámos aqui pela frustração, mas podemos começar pela alegria. É absolutamente verdade. Antes de mais, afirmar que nós estamos muito felizes na Timing por ter conquistado este prémio. Estamos mesmo muito felizes. Sentimos que por um lado é muito merecido, mas por outro nada como parar e celebrar um pouco, porque é importante também. Efetivamente, são dois lados da moeda igualmente importantes para essa mesma moeda. O recrutamento tem que existir em toda e qualquer organização. Independentemente da sua dimensão, é importante que ele exista. De recordar que a Timing é especialista no recrutamento externo. Cabe-me a mim defender também esse serviço. Claro. Mas também afirmar que a Timing é a empresa bandeira de um grupo de 11 empresas que por sua vez também trabalhamos e muito internamente, não só no recrutamento feito pelos colegas de cada unidade de negócio que nós temos ou do Departamento de Recursos Humanos, como também com vista às promoções internas ou até requalificações quando é o caso. Naturalmente que nos tempos que correm temos uma taxa de desemprego reduzida, portanto baixa em função com o passado. Não tenho qualquer dúvida em afirmar que para qualquer empresa, repito, qualquer empresa, é efetivamente muito importante ter um parceiro externo, de preferência a Timing, ter um parceiro externo que auxilie nessa mesma muito importante tarefa, por vários motivos que vamos poder certamente discutir aqui ao longo deste bocadinho. A nível de custos, estamos a falar, fazemos recrutamento interno, recrutamento externo, mas quando falamos aqui em nível de custos, e este é um ponto importante e incontornável, como é que analisamos a situação do recrutamento interno e o recrutamento externo? Aqui claramente que já há uma diferença. Será que é mesmo a palavra mais adequada, custos? É óbvio que é, naturalmente que é. Mas quando se trata de pessoas, o bem mais importante de qualquer organização, é ao fim e ao cabo disso que se trata. Há uma frase muito conhecida que é: o recrutamento mais caro é aquele que é feito para
colmatar a vaga de alguém que podia ter ficado. É verdade. Aquela pessoa podia ter ficado por diferentes motivos, mas havia essa hipótese, não é? Sim. Custa muito mais dinheiro à empresa recrutar uma nova pessoa. Toca a ensinar, toca a formar e vai correr bem. Veremos se vai correr bem ou não. Passar valores, princípios e por aí adiante. Não falamos só de custos, mas também do investimento de tempo. Sem dúvida. Exatamente. Que é um custo. Que é um custo. Sem dúvida alguma. Temos também aqui que observar a seguinte realidade. Por vezes, um determinado colaborador não está devidamente adaptado àquela função. As coisas não lhe estão a correr bem. A pessoa não está perfilada para aquilo. Estará, com toda a certeza, para outra profissão ou para outra responsabilidade. Não é para aquela. Faz mesmo sentido as partes estarem vinculadas a um contrato, por vezes, demasiado rígido? É óbvio que, de certa maneira, faz. Há que dar segurança, conforto, proteção laboral a todos nós. Hoje em dia é o que é, em termos, os contratos, hoje em dia já não é como antigamente, digamos assim, porque eu sou do antigamente, não é? Quando estudei Direito do Trabalho, havia um conjunto de proteções, um conjunto de benefícios que hoje não há. Portanto, mesmo um contrato, chamados contratos sem termo, tem o valor que tem, não é? Portanto, o vínculo é uma questão relativa. O emprego para a vida já não... Isso era no tempo dos meus pais, não é? Sim. Que era um emprego para a vida. Portanto, é relativo. Sem dúvida. O recrutamento externo, nomeadamente o trabalho temporário, de preferência para uma empresa qualificada, vem ao encontro desse mesmo tipo de necessidades também do controle de custos. E, efetivamente, em certos contextos, em certas necessidades, adequa-se perfeitamente o trabalho temporário, numa ótica de controle de custos também. Efetivamente, se houve um acréscimo de trabalho, que depois do acréscimo vem o decréscimo. E no decréscimo, efetivamente, aquela pessoa pode ir exercer as suas funções, entregar o seu talento noutra empresa e, quem sabe, até ganhar outro tipo de qualificações. E é tão bom termos uma experiência aqui e outra ali em contexto de trabalho, principalmente numa fase ou inicial da carreira ou então de mudança. Então, quando estamos aqui a falar de recrutamento e tendo em conta que estávamos aqui neste tema dos custos, que é sempre aquele tema sensível, mas incontornável, o objetivo aqui, ou o ideal aqui, se pudéssemos falar assim no mundo ideal, seria que para a empresa não ter um custo, seria primeiro perceber ou manter alguma atenção em relação à satisfação dos seus colaboradores, porque assim evitamos saídas. É uma abordagem interessante. É uma abordagem interessante, mas primeiro, para já falou-me em custos, eu sou financeira de base, portanto começo logo aqui já a ficar com urticárias na cadeira. Voltando à pergunta anterior, o recrutamento externo permite-nos chegar a mais pessoas, a pessoas que na nossa network podem não existir. Exatamente. E isso é a maior das vantagens. Quanto custa o nosso tempo para chegarmos à pessoa certa. Exatamente, temos que investir muito mais tempo. E isto, portanto, nós termos parceiros que nos façam, de alguma forma, chegar a estas pessoas, facilita-nos imenso. Não é o que nós, não pelo preço que nós pagamos, não é esse o custo, é o custo da oportunidade de eu não estar a fazer isso e não poder chegar ao mesmo número de pessoas e às pessoas mais corretas. E este é o primeiro ponto de partida. Qualificação, por um lado, não é? Das pessoas que fazem isso, e por outro lado, o meu tempo estar naquilo que eu preciso para fazer. Aquilo que eu preciso fazer. Apesar disso, nós na Zoom apostamos muito em sermos nós a fazer o nosso próprio recrutamento. Temos muitas pessoas dedicadas no país inteiro a recrutar. E muitas vezes a grande dificuldade que nós temos é fazer perceber aos nossos parceiros com quem trabalhamos a cultura da empresa. Isto sim, nós somos, quando fazemos um recrutamento interno, acho que temos alguma facilidade acrescida em perceber se aquela pessoa se encaixa mais com a cultura da empresa. Mas se for para uma função técnica específica, sem dúvida nenhuma que ter um parceiro que tenha uma network maior, que tenha uma base de dados maior, que consiga chegar a mais gente, pode explorá-la e depois fazermos nós, mas tem que ser um trabalho de parceria. Nunca ninguém vem para a nossa empresa sem antes passar no nosso crivo, mesmo que seja muito bem indicada. Quanto mais, acredito eu, quanto maior é a proximidade de uma empresa com o seu parceiro de recrutamento e seleção, mais fácil se torna, porque conhece os valores, conhece a missão, conhece
nossa cultura e, portanto, em princípio, aquilo que entrega, não é? A shortlist. Eu não trabalhei em recrutamento e seleção, estive em headhunting, mas é mais ou menos a mesma coisa. A proximidade faz com que, cá está, o tempo investido é muito, muito menor, ganhamos todos. Mas no caso do headhunting, então, é fantástico, porque é isso, chegar às pessoas certas mais rapidamente, portanto, não é... É exatamente isso. E para funções específicas. Antes de avançarmos aqui, falar aqui sobre o processo de escolha, que também é interessante, pedir a estas pessoas queridas que nos estão a ouvir, captámos aqui a atenção delas, para subscreverem o nosso querido canal, que às vezes estão aqui e ainda não subscreveram. É agora. Ativar notificações nesse sininho que têm ao vosso lado, deixarem os vossos likes para os nossos queridos vencedores e, muito importante, partilharem este episódio. Pessoas, muito interessante e muito importante para as vossas empresas levarem daqui muita informação. Quando falamos aqui, Ricardo, quando falamos aqui de recrutamento externo, é uma condição para o recrutamento externo trazer opções mais válidas? É justo dizer-se isto? Ou talvez sim, talvez não, e em comparação com o interno, porque os colaboradores conhecem melhor a empresa, no caso de poderem trazer outras pessoas, o que é que oferece melhores opções? Ou o que é que tem oferecido no caso da Timing? Boa questão. Eu posso colocar o assunto desta maneira. De facto, a parceria com uma empresa, já aqui foi falado, com uma empresa que tenha uma boa capacidade de resposta, por um lado, e uma boa equipa a selecionar, a filtrar e a entregar os colaboradores que estejam mais adequados àquela função, faz toda a diferença. De facto, o melhor é a soma dos dois. E efetivamente, e repare, no grupo da Timing, portanto, curiosamente chama-se Grupo Timing, temos várias empresas que nada têm a ver com a atividade de recrutamento ou trabalho temporário, RH de um modo geral, e que também elas próprias desenvolvem uma atividade no dia a dia do recrutamento, sim, propriamente dito, tanto de uma forma como de outra, ou seja, tanto o recrutamento interno, entenda-se, observando colegas que podem de alguma forma dar o salto, agarrar outra vaga, seja lá o que for, olhar sempre em primeiro lugar para dentro. Já muito boa gente neste país ou neste mundo ficou brutalmente insatisfeito e eventualmente até saiu das suas empresas, despediram-se por não terem oportunidades dentro, ou seja, quem vem de fora é melhor do que eu, tem a prata da casa. Quantas vezes têm que sair e voltar a entrar para serem reconhecidos, não é? Mais tarde. Ainda mais se for para o estrangeiro, então ainda mais valiosos ficam. Conheço alguns casos exatamente assim. Sair da ilha, ver melhor a ilha, voltar. Não, ora aí está. Que não seja necessário isso. Ou serem melhor vistos. Desculpa interromper, sim, Ricardo, mas serem melhor vistos. Sair da ilha, fazerem falta e quando voltarem, vêm com o reconhecimento que se calhar deveriam ter tido antes. Mas é uma pena. É, claro que sim. É uma pena nas relações profissionais, como é uma pena em qualquer outro tipo de relação, pessoal, amorosa, seja lá o que for. É verdade, sim. Preciso, é transversal. Quando sentimos falta da pessoa é que lhe damos valor. E isto, em contexto de trabalho, é precisamente a mesma coisa. Sim, estamos a falar, exatamente, porque estamos a falar de pessoas, portanto faz todo sentido, isso é transversal, é só quando não temos esta pessoa, olha, devíamos ter dado esta oportunidade. É a mesma coisa no trabalho e na vida pessoal. Não, sem dúvida. Eu gostava só de reforçar aqui um ponto que é uma missão muito ingrata para qualquer empresa, e eu olho para o caso da Timing. A Timing recebe diariamente algumas centenas de candidatos. Tudo somado, estamos sempre a falar do número entre 300 a 800 pessoas que se dirigem a nós diariamente, na soma das diversas delegações que temos em Portugal, que neste momento são 10, número redondo. Fazem uma candidatura online? Por todas as vias, cada vez mais online, aliás, cada vez mais redes sociais. Nós, sem as redes sociais, de facto, passávamos um mau bocado. Agora, há que frisar esse ponto. É uma batalha inglória. Como é que uma empresa que chega, por vezes, em determinados dias, a receber 4 dígitos em candidaturas? 1000 e tal pessoas. Em dias de pico, vá. Como é que uma empresa que não seja de recrutamento, e por sinal, uma das que vão em maior crescimento no país, sim, especializada, combater este nível este volume de candidatos que
por sua vez passam por uma seleção, mas sabemos perfeitamente que quanto mais candidatos... Mais fácil é a seleção, atenção. À partida será. Se tivermos bons mecanismos para isso, felizmente a Timing tem. Exatamente. Mas é muito por aí, não é? Isso é um investimento de tempo e isso é verdade, se concordam aqui, o recrutamento interno pode trazer também aqui novas ideias e novas soluções e até criar aqui novos perfis, ou seja, criar a necessidade de os colaboradores, como conhecem muito bem a empresa, sabem exatamente qual é que é a cultura, o ADN, o que é necessário, estando em pico de crescimento, o que é que vai ser necessário de hoje para amanhã. Este recrutamento interno pode fazer a diferença numa determinada função? Nós somos altamente apologistas disso. Aliás, na Zomo nós temos, em primeiro lugar, um programa que se chama Zomo Ambition. Portanto, dentro da empresa estão sempre aptas as pessoas a candidatarem-se a posições, mesmo que as vagas não estejam abertas. A criar mesmo que as vagas... Exatamente. Perceber quais são as expectativas das pessoas, onde é que elas querem chegar, como é que elas querem fazer o seu desenvolvimento de carreira. E, portanto, são convidadas a candidatarem-se independentemente da vaga estar aberta ou não, porque se não está hoje, amanhã vai estar. Se não estiver num lado, há de estar no outro, porque nós estamos no país inteiro e há de ser sempre preciso recrutar todas as pessoas e, portanto, todas as pessoas que forem precisas. Exato, e, portanto, em primeiro lugar, nós olhamos sempre para quem está cá dentro. Mas não chega. Não chega porque nós, como eu disse no início, estamos sempre a crescer, portanto, e o que fazemos muito com as nossas pessoas do recrutamento interno é também incentivar a que os nossos colaboradores à data de hoje, todos os dias, sejam fontes de leads de recrutamento, são os nossos melhores recrutadores. Os embaixadores. Claro. São eles que sabem quem é que querem trazer para a empresa. Quem é que querem ter ao lado a trabalhar. Exatamente. Portanto, as nossas referências, a grande parte do nosso recrutamento que é feito por pessoas internas, está sustentado na obtenção de leads de pessoas, de leads isto é feito de fabrico, mas na obtenção de referências que vêm dos nossos colaboradores. Portanto, e esse é o nosso maior ativo, porque assim, são eles que decidem quem é que querem para a empresa e conhecem as pessoas melhor que nós. Vamos lá ver, isto se calhar não é muito bom de se dizer, mas numa entrevista nós dizemos aquilo que achamos que o outro quer ouvir e, portanto, a frio nós podemos acreditar, eu acredito em entrevistas longas e em várias sessões, porque as pessoas têm a oportunidade de estar bem ou estar mal em determinado dia e gosto muito de fazer entrevistas. É que bom. Adoro. E adoro fazer perguntas fora da caixa e ver o que é que as pessoas sentem quando são confrontadas com alguma... Fora da típica, como é que se vê daqui a 10 anos? Como é que se vê daqui a 5 anos? Perguntas com rasteira? Nem é rasteira, nem é pela rasteira, é mesmo por gostar de perceber como é que as pessoas pensam. Sim, o raciocínio, não é? Isso. E nem é o que elas dizem, é como dizem e como pensam. Portanto, de resto, e então quando se entrevistam pessoas muito novas, e já estou aqui a desviar um bocadinho do tema. Não, faz todo sentido, até para perceber exatamente neste momento, e já falámos aqui noutros episódios das gerações, das diferentes gerações, e a geração Z, que é que temos, como é que pensam, e esse raciocínio é importante. Adoro perceber isso. Compreendê-los. E quais são as dificuldades deles e o que é que ambicionam, mas e depois vamos percebendo que infelizmente muitos não têm sonhos, que é uma coisa que eu adoro perguntar. Agora já não posso perguntar mais porque vou dizer isto e as pessoas vão saber. Mas sim, que sonhos é que têm? Sim, e para perceber efetivamente como é que as pessoas pensam, o que é que ambicionam, como é que elas querem estar, porque temos que ter isto sempre muito presente, onde é que as pessoas querem estar. Como o Ricardo disse há pouco, eu acho fundamental perceber que uma pessoa pode ser a pessoa certa no lugar errado e a gestão tem que estar super atenta a isto. A mobilidade interna tem que estar muito presente e isto faz também parte dos recursos humanos, não do recrutamento em particular, mas do olhar pelas pessoas, porque efetivamente cada pessoa que chegou à nossa empresa, que nós fizemos o onboarding, que nós partilhamos a cultura, que já está com a nossa cultura enraizada,
pode não estar no lugar certo e fazer um excelente trabalho no outro lado. Exato. E o custo de ter uma pessoa vinda de fora a passar por este processo é enorme. Mas mais do que isso, a pessoa que está cá dentro fica mais satisfeita e no final do dia recomenda-nos. Claro. E até aquelas pessoas que não estando satisfeitas, a solução nem é sair, nem é eventualmente ponderar outra vaga dentro da empresa. Por vezes estamos a falar apenas de um fator que está a passar ao lado de toda a gente. A pessoa está assentada em frente ao ar-condicionado. Sim, pequeninas coisas. Aquele colaborador tem uma cadeira altamente desconfortável e não diz nada a ninguém. Comentou com um outro colega e nunca houve ali espaço para falar. Às vezes são coisas mínimas. A questão do espaço para falar é super importante. Uma pessoa que estava habituada a trabalhar com 2 monitores, trabalhou toda a vida, nos últimos 10, 15, 20 anos, trabalhou com 2 monitores. Chega à nossa empresa, imaginamos. E nós não sabemos. E só tem um. E a pessoa está, efetivamente, arreliada com aquela situação. Arreliada. Às vezes é disto que se trata. Portanto, há que arranjar atenção, forma não é? E isso ultrapassa-se muito com a comunicação, não é? Com a abertura que as pessoas possam efetivamente falar. Precisamente. A questão da comunicação leva-me aqui não só a perguntar-vos de que forma é que o fazem para dentro, não é? Internamente como para fora, e também perceber, e aqui Ricardo, perceber do vosso ponto de vista, da vossa experiência, que tipo de recrutamento é que funciona melhor ou resulta melhor a longo prazo? Excelente questão, mais uma vez. É isso que todos queremos. Pois, no fundo. É isso que todos queremos. Aquilo que eu digo sempre é, eu quero tirar uma fotografia em cada jantar de Natal, em cada jantar de aniversário e ver todos aqueles que estavam na fotografia do ano anterior. Mais uns quantos colegas que se vão juntando a cada família. Acho querido. Mas eu já disse isto várias vezes, não é a primeira vez, mas é absolutamente verdade. É isso que me move. São as pessoas que estão ao nosso lado. Agora, se efetivamente nós queremos... e é um excelente tema, porque de facto as pessoas têm cada vez, de um modo geral, menos paciência, portanto gradualmente vai-se perdendo, de um modo geral, a paciência em tudo na vida, nas relações laborais, não é exceção. Então como reter, como fidelizar? Eu gostava de ir mesmo ao início do processo, que passa por conseguir obter, e como a Ana falava até de uma forma às vezes mais criativa, mais informal, na entrevista, qual é mesmo a expectativa da pessoa? Às tantas, mas quantas pessoas já não se despediram em Portugal, passado meses, 1 ano, 2 anos, defraudando a expectativa, não é? E a confiança que foi a expectativa da empresa, a confiança que foi depositada nessa pessoa, e às tantas, desde o primeiro dia, desde a entrevista... Era só conversar. Que a pessoa não tinha qualquer expectativa de ser a longo prazo, mas não lhe foi perguntado, e ela também não disse. A expectativa daquela pessoa era a curto prazo. Epá, 1, 2 anos eu tenho outras ambições. Então, mas cabe ao entrevistador, ao empregador, colocar da melhor forma possível, e não de uma forma... formal e exatamente. É precisamente assim. Se for by the book, pois é óbvio que a maior parte das pessoas irá sempre dizer longo prazo. É essa a resposta que eu tenho que dar para ser contratado, não é? Por isso é que é interessante este cruzamento de fazer algumas questões e fala-se cada vez mais de algumas ferramentas que têm vindo aqui a dar suporte à área dos recursos humanos no recrutamento e seleção, que permitem perceber, por exemplo, não precisamos de perguntar diretamente qual é a expectativa, mas colocamos ali algumas questões transversais que nos levam... percebemos. Ora, exatamente. Então, mas isso é preciso, cá está, investir tempo e ter pessoas que estão muito bem formadas, muito bem treinadas para fazer esse recrutamento. Sim, mas depois, com toda a certeza que quando se fala no chamado salário emocional... Emocional, exatamente. Ele existe, chamem-lhe o que quiserem, de alguma maneira as pessoas não andam nesta vida só por dinheiro. Há quem ande, mas vamos... Eu acredito e sei perfeitamente... A grande maioria das pessoas precisa de suprir as suas necessidades. Básicas, exatamente. E a partir daí opta. E eu não acredito nada em barreiras à saída, não acredito nada. Aliás, eu estou numa área de vendas e com 0 barreiras à saída, ou melhor,
as que possam existir não fazem sentido. As pessoas têm que estar connosco porque querem estar connosco, porque têm o melhor serviço e conseguem fazer o seu trabalho de forma mais eficiente. Portanto, isto tem que ser uma relação de ganho-ganho. Exatamente. Com 0 barreiras à saída. Porque se estiverem felizes são mais produtivos, se não estiverem felizes não são produtivos, não é? E existe pequenos detalhes. E pequenos detalhes. Às vezes são pequenos detalhes, é isso mesmo. Às vezes Ana, é só conversar. Esta questão de que estava a dizer que queremos pessoas que queiram estar connosco porque gostam da nossa cultura, das condições, o que for, remete-me aqui para uma questão que tem a ver com entrada e saída de fluxo de trabalhadores, portanto colaboradores que vão, que voltam. Isto é uma realidade com a qual se deparam? Se sim, como é que lidam com isto, a rotatividade de pessoas? Eu acho que é uma questão válida para nós no mercado imobiliário, mas neste momento é válida para toda a gente. Portanto, todas as empresas, todos os responsáveis de recursos humanos com quem eu falo, todos os líderes das grandes empresas, o que têm como preocupação neste momento é como é que fazem a gestão de recursos humanos, é o tema de ordem. Para nós sempre foi, mais uma vez, porque nós efetivamente trabalhamos com profissionais que desenvolvem o seu negócio connosco, com as nossas plataformas. Portanto, como eu disse, 0 barreiras à saída, ou eles têm que estar felizes. Pois, nós queremos prender, não é? Nem podemos. E o tema é, o que é que as pessoas valorizam? A questão monetária até determinado ponto. E cada vez mais, atenção, porque eu acho que há uns anos atrás as pessoas se sujeitavam mais ao que fosse pela questão financeira. Neste momento as pessoas sabem bem o que querem e não se sujeitam, têm que estar felizes num ecossistema produtivo, num ambiente saudável, onde sejam ouvidas, e este tema é super relevante, onde se sintam parte da decisão. Que é outro tema que nós também apostamos imenso. Na liderança participativa. Claro. Ouvir, lá está, o escutar as pessoas. Um dos pontos que eu ouço mais nas empresas com as quais trabalho, que é existir aqui uma espécie de um distanciamento entre as gerações que gera, passa a redundância, alguma dificuldade na comunicação. Exatamente por isto, porque antes, aqui há uns anos, havia pessoas, sujeitávamos muito mais às condições por uma questão de necessidade, por uma questão de cultura, de educação, e as últimas gerações não querem isso, portanto... Mas já não querem as novas e já não querem as que anteriormente se sujeitavam ao que as pessoas querem ser felizes. Portanto, e para isso precisam de ter as condições que elas determinam para ser felizes. As pessoas gostam de ter formação, por isso nós temos as academias que ainda falávamos em off, por isso é que nós temos reuniões de coaching com todos os nossos colaboradores, por isso é que nós temos planos de desenvolvimento de carreira, por isso é que nós temos incentivos da mais variada espécie adaptados às pessoas. Os nossos colaboradores vão em viagens de férias e essa é só porque é visível, mas no dia a dia têm formação adequada, têm facilidades de horário, têm facilidades na saúde, mas isto depois tem que ser adaptado a cada um, porque nós achamos que o pacote é chapa 5 e não é. Não. Sim. Há até um caso bastante conhecido, exatamente isso, que se apostou-se ali num prémio igual para toda a empresa, e ganha-se um grande problema. Sim, porque nem todas as pessoas ficaram contentes e agora o que é que fazemos, porque já está a viagem comprada para a empresa toda. E muitas pessoas, a questão aqui é de medir o pulso, não é? O chamado clima social. Obrigada aos dois pelo vosso tempo, pela vossa partilha. Quanto a nós, pessoas queridas, o costume. Partilhem este episódio com as vossas pessoas, com as vossas empresas, muito importante. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, estamos sempre atentos. Sigam-nos no TikTok, estamos lá este ano, novidade. E voltem na próxima semana, queremos estar aqui convosco. Beijinho a todos, até para a semana.